Tá aí, pessoal, para quem queria ver o inversor funcionando, né? Eu tô finalizando aqui a montagem dele, né? E já tô testando ele. Então, o que acontece? Eu tô usando o modo sub, que é sem bateria, né? Como pode ver que não tem cabo saindo da bateria aqui, ó. Eu tirei a bateria por enquanto, que eu vou fazer a caixinha aqui direitinho, né? E aí o que acontece? Ele, quando está em baixa potência, ele fica mais ou menos a geração. O que ele faz, né? Ele está usando a concessionária aqui, porque eu tô sem bateria. E aí, o que ele faz? Quando você tem um consumo razoável, assim, tipo assim, abaixo de 250 VA em média, né? Às vezes um pouco menos, um pouco mais, ele não injeta muito, ele fica assim, ó, limitando em 50 watts, 50 e poucos watts. Pode ver que tá 200 watts de consumo, mas o que ele está gerando é só de 52, porque é o consumo do inversor em aberto. Quando o consumo aumenta e passa de 250 VA, aí ele começa a injetar mais. Eu vou mostrar para vocês aqui isso. Tá vendo? Tá 226 e está gerando só 0.4, 0.6, ele fica variando. Então eu vou ligar ali uma carga a mais para poder passar de 250 VA e vocês vão ver que ele vai injetar mais. Aí no começo, conforme a sua carga fica, ele fica algo em torno de 50%. Quando ele começa a injetar mais, ele fica algo em torno de 50% com a concessionária. Ele puxa 50% da concessionária e 50% do solar. Conforme a sua carga vai aumentando para 300, 400, 500, 1000 watts, ele pega e vai injetando mais solar conforme a sua produção também, né? Se você tiver bastante placa, ele vai injetar bastante solar. Mas sempre mantendo uma carga, um consumo contínuo da concessionária. Os picos ficam na concessionária, fica tudo na concessionária e as placas só suprindo uma diferença ali do resto da potência conforme as suas placas, né? No meu caso aqui eu tenho 1100 watts de placa, elas estão bem sujas, então ela acaba gerando algo em torno, atualmente, né, em torno de 600 watts, né, que elas estão bem sujas. E, logicamente, como não tem bateria, não tem onde ele mandar o excedente, né? Então ele fica sempre gerando essa questão assim, um pouco abaixo. Eu vou ligar uma carga ali para vocês ter uma noção do que eu estou falando. Ó, acabei de ligar a carga. Tá vendo? Ele tá puxando 600 watts e ele já aumentou a geração. Por quê? Ele fica sempre consumindo um pouco da concessionária e gerando o resto, tá vendo? Tá subindo devagar, ó. Provavelmente ele vai ligar os coolers. Daqui a pouco, né? Conforme a temperatura vai subindo, ele vai ligando. Então, tá vendo? Agora tá mais de 50% de geração, mas ainda assim ele tá puxando bastante da concessionária. No caso aqui, ó, 160 watts, mais ou menos, né? Então, é conforme a sua produção, mas ele sempre vai puxar um pouquinho da concessionária. No caso aqui, como eu estou consumindo muito entre aspas, né? Eu estou consumindo mais de 600 watts, provavelmente a geração não está tão alta, né? Como eu só tenho 1100 de painel, ele deve estar gerando só isso aqui, por isso que ele não está injetando mais. Mas se, por exemplo, ele começar a gerar mais, ele acaba injetando em mais ou menos uns 90% da geração. 10% ele sempre fica puxando da concessionária. Assim também, como o consumo cair, aí ele volta para aquela geração menor ali, puxando mais da concessionária do que da solar. Então, no caso aqui, isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui que está no modo BP, ele fica avisando um erro, que é o modo que ele não está detectando a bateria. Então, é um modo que é como se fosse um grid limiter. E aí ele sempre tem um consumo mínimo da concessionária para poder não injetar nada na concessionária, a menos que eu ligue o modo on-grid. Só que como esse inversor não dá para homologar, eu não posso fazer isso, né? Então é bem interessante, ele está funcionando bem, né? Gostando bastante aqui dos testes iniciais. Eu fiz um teste também deixando somente o solar, só que ele não, como eu tenho um pouco painel e os painéis estão sujos, eu tenho que tomar cuidado com a carga porque se ele não conseguir potência suficiente para poder ligar o que você quer, ele vai desligar e entrar em modo de proteção se a concessionária estiver desligada. Se a concessionária estiver ligada, ele vai fazer o bypass, que nem está aqui agora, e vai ficar fazendo dessa forma aqui. Então, no modo sem bateria e sem concessionária, a carga, a sua potência de placa tem que ser bem alta para poder ele conseguir ligar as cargas que você quer, né? Então, já fica o alerta para o pessoal aí. Tem pouco painel e não quer colocar concessionária, as suas cargas vão ter que ser moderadas para poder ele conseguir ligar, né? Então, fica de aviso aí para quem está querendo. Quem tiver dúvida, é só mandar aqui que eu faço um videozinho respondendo vocês. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Valeu, falou e fui!